Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aqui por mais uma vez estarmos aqui no Vinde Convida. Eu sou a Andrea Marqueto, trabalho aqui na Vinde e hoje eu estou com dois super cases. Estou bastante contente aqui de poder contar com a presença do Léo Araújo, do Olá, site do pessoal. Ovo. Tudo bem? Tá dando um eco aí, acho que de alguém. E estou aqui também com o Felipe Paniago, do Dentro da História. Hoje é muito bom poder contar aqui com dois super cases da Vindi, que são de segmentos totalmente diferentes, né? Pensando em assinatura. Então, a gente tem aí o Léo com o site do Ovo totalmente inovador, né? Com produto. Eu quando entrei na Vindi, descobri que existia uma assinatura de ovo. Eu já quis logo conhecer, entender o case, que eu falei, gente, realmente é muito disruptivo isso e inovador. E o Felipe, com Dentro da História, né, com todo um contexto diferenciado de ensino, de experiência, né? Então, eu vou pedir, então, primeiro para o Léo se apresentar, contar um pouquinho da história do site do Ovo. Tudo bem, Léo? Obrigada aí por contar aqui com a sua presença. Tudo ótimo. Boa noite, André, Felipe, todos. Bom, o site novo surgiu a ideia em 2017 aqui em Salvador. Eu comecei a pesquisar sobre o modelo de assinatura. Naquele momento eu nem sabia o que eu ia montar sobre o clube de assinaturas. E, por coincidência, nesse momento em Salvador surgiu o famigerado Carro do Ovo, que era uma loucura. Todo lugar que você ia era carro do ovo, gritando R$ 10, 30 ovos. E eu comecei a me perguntar por que eles não vendiam para as mesmas pessoas, já que eles passavam todo dia no mesmo lugar. Eu pensava, eu poderia pegar uma lista de WhatsApp, sei lá, qualquer coisa. Aí eu comecei a pesquisar, ver o tamanho do mercado. Tive a consciência que aquilo ali era um produto de alta recorrência. E aí comecei a desenvolver a ideia. No começo eu comecei a imaginar que todo mundo me chamaria de maluco, mas eu criei meu MVPzinho lá, criei uma página de cadastro e comecei a divulgar. Foi quando as pessoas começaram a se cadastrar e daí eu decidi colocar um meio de pagamento para ver se algum maluco teria coragem de pagar. Foi quando a dona Maria Eugênia, que é a nossa primeira cliente, está com a gente até hoje, e ela decidiu pagar isso 20 dias antes da data que eu falei que entregaria. Naquele momento eu não sabia nem aonde eu iria comprar o ovo. O meu objetivo era só validar a ideia. Então, depois daí foi que eu saí correndo, fui buscar fornecedores e fui validar a ideia mesmo na prática. E assim surgiu o site do ovo. Que legal. E a dona Maria Eugênia, então, continua aí firme e forte como cliente, primeira cliente. A primeira cliente, ela recebe toda semana 30 ovos brancos e 30 de codorna, toda segunda-feira. Bacana, legal. E Felipe, como que foi aí o start do Dentro da História? Conta um pouquinho para a gente. Eu andei lendo, né, algumas coisas, como vocês começaram, como que foi também esse MVP. Conta um pouquinho para a gente e mais uma vez obrigada por também poder contar com você aqui nesse bate-papo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo baixinho. Meu fone desconectou aqui. Espera aí que eu vou conectar de novo, que desconectou. Tá bom. Enquanto o Felipe conecta, eu preciso lembrar todo mundo que a gente tem aqui um chat que vai ter aí de tempos em tempos com uma pesquisa de satisfação. Então, a gente vai ter essa pesquisa durante o bate-papo e também no final. E aí é super importante que vocês preencham essa pesquisa para a gente poder ter as avaliações de vocês, poder entender o que a gente pode melhorar. Léo, e me conta um pouquinho, enquanto o Felipe volta, com relação a essa construção. Vocês até participaram, né, do programa da Fátima Bernardes. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Isso foi já no começo? Foi no meio? Vocês já estavam estabilizados? Já eram conhecidos? Como que foi isso? Como que veio esse convite? Bom, por conta da ideia de vender ovos por assinatura, o site do Ovo sempre chamou muita atenção da mídia. Aqui em Salvador, a gente acabou saindo em todos os jornais, saindo de pequenas empresas, grandes negócios.
E quando o pessoal da Fátima convidou a gente, foi no momento da greve dos caminhoneiros, onde não tinha produto na cidade. E foi uma loucura para a gente, todo mundo querendo assinar, e a gente falava que ia priorizar os nossos assinantes. E aquilo acabou causando muita repercussão aqui em Salvador, na mídia, quando a gente foi convidado. Até aí, na Fátima Bernardes, a gente recebia inúmeros convites para levar o site para outros lugares, mas eu não me sentia preparado, não sentia que o negócio ainda estava no modelo ideal para ser escalado. Mas após essa repercussão, foi quase que inevitável. As coisas meio que... a vida da gente virou uma loucura, de tanta gente querendo. Foi quando a gente decidiu franquear e levar o negócio para outra cidade. Tá, legal. Felipe, você conseguiu voltar? Voltei. Legal, tá bem melhor o som agora. Deixa eu falar então um pouco. Boa noite, desculpa aí o delay. Na verdade, contar um pouco dentro da história. Estamos fazendo agora 4 anos, né? Surgiu em agosto numa Bienal do Livro. Era um projeto piloto, né? Junto com o Maurício de Souza, né? André e Flávio, que são 2 dos meus sócios, eles tinham uma agência digital e eles chegaram a ter uma plataforma chamada Readbook na época, que era tipo um YouTube de livros, né? Os autores independentes podiam escrever na plataforma, né? Era uma plataforma gratuita, que foi considerado pela Mashable o YouTube dos livros na época, né? Só que na hora de monetizar o projeto não deu muito certo e tal, e um dos projetos deles era fazer alguma coisa focada em crianças. E aí eles bateram lá no Maurício de Souza com uma ideia de colocar a criança como protagonista de um livro, né? E usando o Maurício de Souza como o primeiro piloto. E aí estava próximo da Bienal, o pessoal topou e falou, tá bom, daqui 3 meses é Bienal, o que vocês conseguem fazer, né? E aí foi aquela correria, todo mundo, né, pega um programador, pega aqui, pega ali, todo mundo trabalhando aí nas suas empresas, e acabou que montou um projeto ali, um MVP, e rodou já na Bienal. Então montou uma gráfica em tempo real no stand do Maurício de Souza, onde as crianças iam nos totens, que era da altura delas, tinha tudo, né, pensando na experiência da criança, elas montavam o avatar e 2 horas depois elas podiam retirar o livro. E aquilo na Bienal foi meio, né, tipo, o pessoal não entendia, né, porque a Bienal é uma feira super tradicional, né, nunca teve muita tecnologia envolvida, e foi um sucesso logo de cara. E aí o ponto foi tirar dali e continuar o negócio, né, e dali para frente foi crescendo e estamos aí há 4 anos já. Que legal. São 2 histórias muito interessantes, porque são muito inovadoras e bastante disruptivas mesmo, né? Você na Bienal trazendo todo esse conceito, né, de digital, e o Léo trazendo todo um conceito de assinatura de ovos, que é um produto tão básico e que tem toda uma atratividade, né, para quem consome, para quem quer qualidade. Como que foi, eu vou começar agora com o Felipe, como que foi essa construção da persona? Você estava até me falando aqui nos minutinhos anteriores que vocês primeiro começaram com a parte, né, da venda do livro para depois ir para assinaturas, ou foi ao contrário? Como que foi essa construção do público? Né? Porque para ambos os casos, eu entendo que a gente tem um público, né, direcionado, e aí, de acordo com esse público, a gente vai ter os planos, as quantidades, a recorrência, né, de envio. Como que foi essa construção? Vocês já tinham isso em mente? Eu sei que para o mercado, quando a gente olha infantil, já existe toda uma numeração de roupa, já existe toda uma idade para brinquedos. Como que é essa construção da persona do cliente de vocês? Esse é um ponto complicado no nosso mercado, porque apesar do produto ser para criança, né, quem compra é o pai, né? Então, eu tenho que pensar na experiência da criança, mas eu também não posso esquecer na experiência do pai, porque se ele não gostar, ele vai falar para a criança que aquilo é ruim, né? Então, a gente tem que pensar nos 2. Então, eu tenho 2 públicos aí, né? Um que consome e o que compra, né? E isso sempre foi difícil, a gente tem que separar muito bem nessas caixinhas. E quando a gente iniciou na Bienal, era só um projeto piloto, né? Só tinha um livro, então não tinha como lançar uma recorrência. Depois de um tempo, tinha 2 livros, mas a nossa tecnologia ainda era um pouco engessada, então a gente precisava desenvolver tecnologia para poder ter mais livros, precisava desenvolver portfólio, mas sempre foi a ideia ter uma recorrência, mas não tinha... Como é que eu quero assinar e só ter um livro, né? Então, depois 2, 3. Então, até desenvolver tecnologia, até montar, a gente foi construindo essa base de clientes, entendendo quem consumia, né? A gente achava que aquilo
era um estímulo à leitura, o livro era visto, né, o pai nunca viu o livro para criança como entretenimento, e a gente conseguiu quebrar essa barreira, né, porque a criança se sentia parte da história, ela chora quando recebe, ela fica emocionada, a gente recebe todo dia vídeo, foto, é impressionante, assim, o efeito, né? E aí, a partir daí que a gente começa a traçar personas, né? Porque aí começou a virar presente, né? Virou uma coisa diferente, né? Antigamente o pai dava um livro, mas ele dava junto um brinquedo, entendeu? Era que nem roupa no Natal, né? Se você ganha uma bermuda, uma camiseta, vem um presente embutido depois, você sabe disso. Só livro, camiseta não dá. Exato, e para criança o livro tinha um pouco disso também. Às vezes dava o livro e dava um presente também. E a gente conseguiu entrar nessa categoria, né? Então, às vezes, a gente é tratado como presente. E aí tem pai, tem tio, tem avó, né? Tem todos esses públicos diferentes que trabalham na loja, e depois a gente foi puxando os pais para o clube, né? Para recorrência, que aí eu tenho mais coisas que eu dou no kit, né? Eu não dou só o livro. Aí eu tenho atividade personalizada com a criança, então tem jogo da memória, tem atividade para desenhar, tem um monte de coisa para aquela idade e com ela junto. Então, não só o livro é personalizado, mas tudo que ela recebe faz parte de uma experiência personalizada, entendeu? Que legal. E você, Léo, como que foi essa construção da persona? Porque eu imagino que para ovo existam aí vários diferenciais, né? Tem os consumidores aí assíduos, que são os que treinam, né, diariamente. Tem as pessoas que procuram, né, por um tipo específico de ovo por conta da saúde. Como que foi essa construção da persona? Bom, no meu caso, foi realmente validando a ideia que eu fui percebendo que todo mundo que conhecia o site do ovo, principalmente quem queria ser franqueado, achava que ia vender para todo mundo. Todo mundo consome ovo, o ovo é super recorrente, mas que todo mundo ia comprar no site do ovo. E isso eu percebi logo no início, quando eu tentei atender todos os bairros, ou quase todos os bairros de Salvador. Eu percebi que todas as vezes que alguém comprava de um bairro considerado popular, onde o carro do ovo, por exemplo, dominava, estava lá todos os dias, essa pessoa ela não durava no clube, saía logo em seguida e a demanda era muito pequena. Porque o que a gente vende, na realidade, é comodidade, é praticidade, a gente entrega uma experiência muito bacana para quem realmente não pode sair para comprar, não quer sair para comprar. E uma das coisas que eu percebi que o mercado muito grande que eu teria seria o mercado fitness. Tanto que eu lancei lá no começo o plano, a gente tem um plano fitness que lançou desde o começo, e a gente acabou atingindo esse público em cheio nas academias. A gente fazia muita parceria com as academias, a gente pegava muita gente, influenciadores digitais, focado nessa alimentação saudável. Então, foi assim que a gente foi construindo. Só que no decorrer desse processo, eu acabei percebendo que tinha clientes que compravam para os pais idosos que não saíam de casa, tinha donas de casa que não iam para a academia, mas queriam aquela comodidade daquele produto. Então, a gente foi construindo essa persona com o passar do tempo, entendendo realmente aquele mercado, mas eu percebi logo no início que eu não conseguiria atender os bairros populares naquele momento. Não era o público que me levaria à escala, entendeu? Tá, legal. Eu estou vendo aqui uma pergunta que a gente teve já das redes sociais, que a gente postou hoje à tarde, né, sobre o webinar, e a pergunta é da Daniele. A pergunta até casa com esse momento aqui do webinar. Se existe um passo a passo para criar um clube de assinaturas. Então, acho que é muito o que a gente está falando aqui agora. Então, pelo que eu entendi, vocês fizeram toda essa parte, né? Primeiro de entender a persona, de entender o produto. O Felipe comentou que primeiro lançou realmente, de fato, a venda do livro para depois criar, né, de fato, uma assinatura. O que você pode complementar aqui, então, Léo? Quando a gente pensa no passo a passo, você aí falando do site do Ovo, então, você foi por tentativa, entendendo primeiro quem seria o teu público. Você já tinha, então, o produto e aí você foi construindo os planos, é isso? Sim, eu fui montar uma jornada de compra, na verdade. Fui pensar isso passo a passo mesmo. Eu passava muito tempo tentando entender realmente o público para conseguir montar essa jornada de compra de uma maneira que eu conseguisse levar algo que fosse realmente diferente de tudo que ele tinha. Por exemplo, no site do Ovo,
eu percebi, eu fui pesquisar o mercado, que é uma das coisas que eu foquei muito, pesquisar tanto quais eram os clubes de assinatura de maior sucesso no mundo, no Brasil e no mundo, pesquisar. Depois eu fui pesquisar o meu mercado e eu entendi que o varejo em geral não trabalha com o ovo que eu entrego, porque é um ovo que quebra muito. O site do ovo só entrega ovo extra. Isso foi uma sacada que eu tive lá no começo. E eles não trabalham com esse ovo. Se você for em qualquer supermercado no Brasil, eles só trabalham com um ovo que é considerado grande, mas na prática é muito pequeno. E o site do ovo, não. Só de você ver o produto, sem ter nem contato, só de você ver no corredor do condomínio, de alguém, do entregador chegando lá para entregar para um vizinho seu, você já nota a diferença. Então, eu pensei muito nessa experiência para conseguir montar essa jornada de compra. Então, passo a passo, eu acho que é você entender de fato o seu cliente, entender qual é a necessidade real dele, levando em consideração todo esse contexto de experiência do início ao fim. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui, também das redes sociais, que é da Carol. Como uma ideia pode se concretizar para se transformar em um clube de assinaturas? E aí, vou pedir para o Felipe complementar o que ele já disse aqui anteriormente, né? Eu acho que, então, para essa ideia se concretizar, acho que o ponto importante é você ter o produto, que foi a grande sacada que o Dentro da História teve, né, do livro, e acho que depois disso você acaba fazendo, de fato, a concepção das assinaturas. É isso, Felipe? Eu acho que também tem o lance do problema, né? O que o seu cliente procura e um pouco do seu propósito, né? Eu trabalhei com aplicativo para criança, por exemplo. Então, eu e Diego, que é o outro sócio, e a gente via que o aplicativo era uma coisa que a criança fica sozinha, é só ela ali, né? Tipo, ela não tem interação com os pais. A longo prazo, são crianças mais ansiosas, com problema de vista. Tem uma série de estudos que estão começando a sair, ainda não tem nada muito comprovado, né? Mas a gente vê aí uma geração que vai vir com uma série de anseios e vai ser muito imediatista e vai ser complicado. Então a gente queria fazer alguma experiência que fosse no offline também, apesar de ser digital, que a pessoa tivesse a experiência em casa e que o pai sentasse com o filho, que tivesse aquele momento. Porque a gente via essa tendência, para a gente isso é algo que vai ser tendência daqui a um tempo. A pandemia acelerou um pouco isso, porque você pega para olhar, né? Todo mundo falava de ensino à distância, por exemplo. Ensino à distância é o futuro, ensino à distância é o futuro. Para criança, quem tem filho sabe que não é futuro, né? Tipo, a criança dentro de casa, sem os amigos, né? Sem ela pegar aquele piolho na escola, sem ela interagir com o outro. É importante todos esses pontos de contato que ela tem, entendeu? E é difícil falar para uma criança, senta aqui na frente do computador e aprende, sabe? Sentar ali com as outras. Então, assim, para a gente, a premissa era a criança precisa estar fora daquele ambiente, ela precisa ter um momento com o pai. Então, o momento de leitura é uma hora que ele para, senta e conversa, entendeu? Que eles estão ali juntos, não é uma coisa só ela, entendeu? Então, a gente tem um propósito, além de tudo, para poder fazer e trazer. Um problema que a gente enxergava, que agora as pessoas estão começando a ver também como importante, sabe? Elas veem a importância disso, do offline também na vida, né? Tipo, as pessoas procuram hoje o que pode fazer com as crianças fora de casa, né? Como é que eu posso tirar um pouco desse mundo tão tech, né? Eu acho que em ambos os casos fica muito claro que a experiência, né, do cliente é muito importante. Eu friso bastante isso, porque o mais do mesmo todo mundo já tem. E aí, quando a gente olha ambos os casos, a experiência, né, tanto do produto diferenciado, do ovo diferenciado de uma qualidade superior, eu até dei risada, Léo, porque hoje eu fui bem cedo ao mercado e eu comprei mesmo uma caixa de ovos brancos grandes, e aí quando eu fui tirando, um era grande, os outros todos eram bem médios. Eu falei, nossa, justo hoje que eu vou falar com o Léo, realmente, de fato, acontece isso, não é comum termos os ovos com essa qualidade. E no caso do Dentro da História, é toda uma concepção. Então, acho que essa pergunta fica muito respondida olhando sempre para a parte, né? Existe o apelo de preço, obviamente, porque se você faz planos diferenciados, né? Quinzenais, mensais, anuais, você consegue ter uma diferenciação, mas acho que a experiência, né? O que esse cliente vai receber com essa compra muda bastante. Uma curiosidade minha aqui, como que vocês atuaram na concepção de frete, de entrega? Essa concepção foi fácil para vocês chegarem nessa cobrança?
porque isso também é uma dúvida muito grande de quem começa a atuar na parte de clube de assinaturas, seja de qualquer segmento, existe sempre muito essa dúvida se faz quinzenal, se faz mensal, se faz um plano bimestral, trimestral, dependendo do produto. Ambos, eu vou perguntar primeiro para o Felipe, as assinaturas do Dentro da História são mensais e tem a possibilidade de já fechar o pacote anual, o plano anual, é isso? Na verdade, o que a gente fez, né? A gente fez planos diferentes. Eu tenho o anual, semestral e mensal, né? O mensal é um pouco mais caro, mas em relação à logística, o que a gente teve que fazer no início, né? O Brasil é muito grande e nosso sonho, lógico, era fazer o livro e entregar em 2, 3 dias, né? Ser tipo uma Amazon, assim. Só que no Brasil é difícil, justamente pela malha, né? Você não consegue fazer isso tão como eles fazem lá fora. E aí o ponto que a gente teve que fazer, a gente começou a perder venda em regiões distantes, né? Que o frete ficava mais caro, às vezes, que o livro. Então a gente teve que equalizar o frete. A gente fez um preço comum para o Brasil inteiro, para poder ter uma experiência e poder atender todo mundo de maneira igual, né? Então tem regiões que a gente perde, né? A gente tem prejuízo na venda, e tem regiões que a gente está equilibrado, entendeu? Então esse foi uma renúncia, tem que renunciar a algumas coisas, tem que aceitar. E aí, para assinatura, o que a gente tenta fazer como o plano mensal, às vezes é mais difícil fazer uma recobrança, ou pode ter um problema de cartão e tudo, eu ter o cara garantido por 6 ou 12 meses, eu dou uma vantagem que é um preço mais barato, né? Então, geralmente a gente faz a cobrança única parcelada, né? É uma forma de ter o cara ali por mais tempo e você ter uma segurança do seu lado também, né? Eu dou uma vantagem, a gente tem mochila, por exemplo, tem algumas coisas que vem a mais aí para fechar esse tipo de assinatura. Legal. Eu tenho agora 2 perguntas para o Léo. Uma aqui do Bruno, que está participando com a gente aqui ao vivo. O Bruno gostaria de saber mais qual tecnologia você usou no começo do site do Ovo. Quanto tempo você levou para tracionar? Bom, vamos lá. Eu uso a mesma hoje eu uso a mesma que eu comecei. E, inclusive, eu que desenvolvi tudo, do início até hoje. Todas as franquias, eu não sabia, quando eu comecei o site novo, eu não sabia exatamente nada. E foram muitas noites de sono, estudando, pesquisando, para colocar em prática. E agora uma coisa que eu sempre foquei muito na plataforma foi a aparência, design. Eu sempre achei que o público que eu atender precisaria. A gente fez lá no começo, até antes de eu lançar o site, a gente criou um projeto de identificação de marca, identidade visual da marca, que inclusive é a que a gente usa hoje. Então, a nossa marca, ela, se você parar para olhar, ela tem 12 ovos ali, meio que camuflados. Então, eu pensei muito nisso, mas a gente usou o e-commerce, mas o que fez, na verdade, a gente alavancar o negócio foi as integrações que a gente fez nesse sistema. Porque o site em si é só a entrada. Eu sempre falo para os franqueados, meus franqueados, por exemplo, eles não têm acesso ao site. Só tem acesso à plataforma de gestão de cobranças, que é a Vind. Então, o coração do negócio para os meus franqueados é a Vind, não o site em si. Legal. Só quem dá manutenção do site é a gente. Legal. E aí, você falou a palavra que eu ia te fazer a primeira pergunta. Que sacada genial franquear, né? Porque a gente sabe que hoje a dor no Brasil, para quem vende online, é exatamente o que o Felipe comentou, é a malha logística, né? O Brasil é muito atrasado em comparação com outros países, e só quem tem um e-commerce, né? Só quem tem uma operação online sabe o quanto é difícil você fazer a conta e o número fechar para você conseguir vender e entregar. Que sacada genial. Então, você entrega em cerca de 15 cidades, né, que a gente estava conversando aqui uns minutinhos antes. Me conta um pouquinho mais como que foi esse insight, né? Como que você faz essa gestão? Conta um pouquinho dessa interação com os franqueados, que eu acho genial essa sacada. Sim, desde o começo, a ideia sempre chamou muita atenção das pessoas e a gente recebia muito pedido de franquia para levar o site novo para outras cidades. E eu segurei isso por muito tempo, até a gente ir na Fátima Bernardes mesmo, que não teve mais jeito, foi uma loucura. Aí, nesse momento, eu comecei realmente a planejar o negócio para que isso acontecesse. E, se eu não me engano, o Site Novo é o único clube de assinatura que cresceu nesse modelo de franquia. Eu não conheço um outro clube de assinatura no Brasil que tenha crescido assim.
Então, a gente começou a desenhar uma persona do nosso franqueado. Esse foi o primeiro passo, a gente desenhou uma persona, como que seria esse franqueado. E a gente começou lá para São Luís do Maranhão, e foi uma coisa que foi acontecendo muito rápido. A gente botou, sei lá, em 6 meses, 8 franquias. Em 5 meses, 8 franquias, eu acho. De junho até novembro, a gente entrou em 8 cidades. E foi meio que uma loucura a gente entender, planejar, entender como... todo mundo tem curiosidade de saber se a gente entrega o ovo, que eu até falei mais cedo, que a gente não entrega. O franqueado, ele segue todo um padrão para que ele assine um contrato com a gente de buscar um fornecedor na cidade que ele siga todos os padrões para que ele consiga oferecer a mesma experiência que a gente entrega. Sobre a questão do frete lá no começo, uma coisa que eu percebi que eu tive convicção é que eu não poderia cobrar frete. Porque imagine só, se uma bandeja com 30 ovos custa, sei lá, R$10, R$15, o cara vai pagar quanto de frete toda semana para receber ela? E naquele momento, isso aí foi uma coisa que eu já sabia que não poderia ter. Então, eu comecei a planejar logisticamente como isso seria viável, que foi o que a gente trabalha com rotas otimizadas, que a gente consegue adicionar assinantes em uma rota já existente, fazendo com que essa rota o tempo inteiro acabe diminuindo o custo operacional. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que complementa sobre isso que a gente está falando aqui do chat, também do Rodrigo, que está aqui ao vivo com a gente, que ele pergunta assim, quais as plataformas utilizadas? Vocês possuem integração com a parte de CRM? Então, o Léo já disse que é o e-commerce, vocês têm integração com algum CRM que vocês usam? O site novo? Sim, tem. Tá. Hoje a gente integra RD, Bind, são tantos que hoje, na verdade, eu fui percebendo a necessidade com o tempo e a cada momento a gente vai tentando facilitar esse dia a dia do franqueado, principalmente. Então, a gente trabalha, por exemplo, muito em balde marketing, que o nosso produto em si fala muito de vida saudável, alimentação saudável, então a gente integra com muita coisa que tente levar essa experiência. Legal. E, Felipe, vocês, qual plataforma que você me falou o nome, eu já esqueci o nome da plataforma, que é da Microsoft, né, que você tinha comentado. Isso. E qual que é mesmo? A gente usa o Noob Commerce, é da Microsoft, exatamente. É open source também. Ele é um pouco menos... Não tem o market share que tem o WooCommerce, por exemplo, né, as outras plataformas, Shopify e tal, mas é um pouco diferente, mas funciona bem, tem funcionado bem. E aqui na Vind é engraçado que isso sempre é uma questão, né? Falando um pouco aí de muitas indústrias que têm nos procurado para ajudar na transformação digital, para acelerar esse processo... E aí muitas perguntam, né, para a gente, com quem que a Vind integra? E aí, realmente, o e-commerce é uma ótima opção, o Magento é uma ótima opção, a gente tem parceiros aqui que fazem, né, os e-commerces, as plataformas de recorrência, de assinaturas. Então, a gente, respondendo aqui para o Rodrigo, vamos bater um papo para a gente falar um pouquinho mais sobre essa parte de integrações, entender se você quer saber de alguma empresa, e se a gente não tiver a integração nativa, a gente olha e entende o que a gente precisa fazer para integrar, tá? Tem uma pergunta aqui seguindo, então, a gente já conseguiu entender como que cria o clube, né, o conceito, a persona, e na hora de cobrar esses clientes, né, enquanto a operação está pequena, é óbvio que se torna fácil fazer a cobrança. E aí a gente tem 2 super cases aqui, com muitos assinantes. O que fez vocês definirem e que métodos vocês usam, né, para fazer essa cobrança, tanto do clube, né, de assinaturas, quanto da venda pontual, se houver? Pode começar o Léo falando, contando para a gente. Bom, lá no começo a gente teve muita dificuldade por conta do modelo de negócio que a gente queria ter planos semanais, quinzenais e mensais, e a gente percebeu que as plataformas engessadas não conseguiram entregar essa experiência que a gente queria para o cliente. A gente teve muita dificuldade no começo, acabava que a gente tinha que entregar sem o cliente pagar, ou então o cliente tinha que ficar sem receber. Então, eu comecei a pesquisar e entender quem conseguiria me oferecer essa experiência. Foi quando a gente conheceu a Vind,
E a gente conseguiu, inclusive uma das coisas outra coisa que o site do hoje eu vejo vários estudos de assinatura usando a mesma coisa, que eu entendi que não seria um plano mensal, porque às vezes tem 5 semanas, às vezes tem 4 semanas, então a gente nomeou aqui como ciclo. Então a gente fecha ao plano por ciclo. Então é um ciclo que ele pode ter 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, enfim. Então, essa foi a grande sacada para que a gente conseguisse escalar e oferecer a experiência realmente que eu queria no começo para o assinante. E com a integração da Vindi, a gente acabou conseguindo fazer esse planejamento. Legal. E vocês, Felipe, como que foi essa parte, né, de definir a cobrança, os métodos? No começo, quando lançou o site a primeira vez, a gente optou por uma plataforma que era tudo em um, sabe? Tipo, ela já fechava as taxas, já tinha um valor fixo, era o Pagar.me. Só que aí, com o decorrer do tempo, a gente precisava negociar a taxa. E só conseguiria negociar uma taxa se você aumentasse muito seu volume de vendas. E eu já queria brigar com o Cielo, Rede, GetNet, né? Começar a ganhar. E aí o ponto foi, preciso ir para algum lugar que eu tenha uma integração mais simples, né, que eu não tenha que integrar direto com o Cielo ou direto com o GetNet, porque isso vai dar uma dor de cabeça, né? Só de código de retorno aí você tem 300, que agora parece que agora vai unificar, né? Mas, enfim, aí o que a gente pensou? A Vindi me dava uma vantagem dela já trazer a Cielo, Global, e ela trouxe 2 adquirentes para mim, e depois eu fui lá e negociei com essas adquirentes. Então, todo mês eu estou trocando de quem está ali como primeira, né? Às vezes é Rede, às vezes é GetNet, às vezes é Cielo, às vezes é Global, né? Tem umas que têm funções melhores que as outras, mas eu vou na taxa, eu tenho um volume agora, então eu falo, cara, eu tenho um volume tal. A sua taxa está muito alta e o outro está me oferecendo metade. Então, para mim, a importância era a barganha, porque isso no ano muda muito, assim, né? Tipo, quando a gente começou lá, era 3% de taxa, hoje eu tô cheirando para cair de 1, entendeu? Então, você vai brigando com essas coisas. E a gente tem boleto também, mas boleto é uma coisa que a gente não gosta, porque você tem muita inadimplência, né? Então, é uma opção, mas não é uma opção tão simples. A pessoa tem que pedir o boleto, aí a gente faz e cria para a pessoa. Para recorrência não funciona. Então, quando a gente fecha uma recorrência, fala assim, é um boleto de 6 meses. Aí a pessoa paga uma vez e ela recebe picadinho o produto, né? Cada mês ela vai receber. Mas não é uma experiência boa porque depois não renova e tudo mais, né? Essa parte de cobrar no cartão de crédito facilita muito, né? Um dos diferenciais que você falou aí da Vindi realmente é essa parte de você conseguir rapidamente mudar até o método, né, adquirente, e isso os clientes ganham bastante, porque é exatamente isso que você comentou. Você consegue barganhar uma taxa melhor e muitas vezes trabalhar com mais de um adquirente ao mesmo tempo, porque você pode ter uma taxa melhor aqui no Mastercard, ali no Visa, se quiser colocar o boleto, mesmo que escondido, você tem. Então, você consegue ter uma facilidade muito maior de mercado e até mesmo se por acaso, porventura, tem um problema com uma adquirente, rapidamente você roteia para outra e não fica sem vender, sem fazer o transacional. Quando a gente pensa na parte de crescimento, né, de porcentagem de crescimento esperado, né, tempo de rampagem, como que vocês, não sei se vocês conseguiriam dar uma estimativa de tempo em meses, ou como que foi essa parte de acertar e errar? Léo, você já comentou um pouquinho que, de fato, você foi ali no erro, né? Foi testando, foi entregando. E essa parte de crescimento, o que vocês projetam o que você consegue projetar de crescimento? Você já me adiantou que está lançando a cidade nova, tem expansão vindo, né, até o final do ano em outras cidades. Como que ficou o modelo de negócio do ovo, que é tão básico quando a gente olha, né, dentro aqui de consumo, nesse momento de pandemia, e o que vocês projetam de crescimento? Como que foi esse momento para vocês? Bom, esse momento para a gente acabou ajudando bastante,
Nós só tivemos dificuldades em algumas cidades que não tiveram o abastecimento do produto por algum período. A gente teve que parar realmente a operação porque não conseguia mesmo entregar. Mas as outras cidades, por exemplo, São Paulo e outras cidades que a gente tem, cidades até novas, teve cidade que dobrou o número de assinantes nesse período. São Paulo foi uma cidade que o resultado foi absurdo. A gente tem franqueado novo que conseguiu bater metas que a gente tinha planejado para o final do ano. Ele já conseguiu bater por conta da pandemia. Legal. Então foi muito bacana. E a gente conseguiu também, mesmo nesse período, crescer a área de atuação. Como você falou, a gente vai estar entrando agora em mais 2 cidades, que é Sorocaba e Presidente Prudente. E muito em breve a gente vai divulgar outras cidades. A gente tem objetivo, eu tenho o objetivo de entrar em todas as capitais e o máximo de cidades possível. Legal. E vocês, Felipe, como que, eu não sei, imagino que deva ter sido bom, porque todo mundo confinado em casa, receber um livro tão diferenciado, né, com uma experiência tão diferenciada, deve ter sido muito bom. Como que foi esse momento e o que vocês entendem de rampagem para os próximos meses? No começo foi bem caos, assim, o primeiro mês, porque a gráfica não é nossa, é uma gráfica terceira, né? E na região que ela estava, ela teve lockdown, apesar de ser um serviço essencial, várias questões políticas, né? Cada cidade teve um tratamento diferente, mas a cidade tinha um delegado lá que estava fechando tudo, mesmo que era essencial. Então, a nossa gráfica ficou fechada quase um mês, assim. Então, a gente teve que escoar a produção, teve que fazer um monte de coisa, tipo, traz de volta para São Paulo, faz aqui, faz ali. Então, a experiência do usuário não foi boa, né, nesse momento. Né? A gente teve que sambar muito no suporte. Eu fui para suporte, todo mundo foi ajudar a acalmar os ânimos, né, e entregar o produto, não danificar tanta experiência, né. Depois que normalizou e tudo voltou ao normal, as pessoas começaram a ver, né, que estava ficando entediante só ficar em aulas online e começaram a procurar coisas diferentes para fazer com as crianças. E aí a gente teve uma boa rampagem aí de venda, né. Mas em termos de projeção e tudo mais, o que a gente procura fazer todo ano é sempre 3 cenários. Então, eu sempre trabalho com um cenário muito ruim, um cenário mediano e um cenário bom. E aí eu falo assim, se eu trouxer 1.000 pessoas para o meu site, quanto eu vou vender? Se eu trouxer 2.000, 3.000, sei lá, eu vou fazer sempre uma projeção baseada em fluxo. E aí, para trazer esse fluxo, quanto eu vou gastar? Então, eu tenho uma ideia de o que eu posso fazer, o que pode acontecer e onde eu posso chegar. Entendeu? Então, eu sempre tenho uma projeção para guiar, um norte, né? Até para traçar meta e tudo mais. Se bateu a meta, aí vai lá e refaz isso e vamos... Bateu a meta, dobra a meta. Dobra a meta. Legal. Tem uma pergunta aqui que casa bem com esse momento, da Cris Berger, ela está online aqui também com a gente no chat, e ela diz assim, o site do Ovo deu o pulo do gato com o programa da Fátima Bernardes. Além da TV, que tipo de divulgação, Léo, foi feita para vocês serem conhecidos aí no mercado? Bom, o que a gente trabalhou para atingir o nosso público-alvo, de fato, a nossa persona, foi o principal, foi influenciadores digitais. Esse foi o que a gente trabalhou muito, muito, muito bem. A gente chegou até a Sheila Carvalho, que tem quase 5 milhões de seguidores, abrindo a geladeira dela e mostrando o site do Ovo lá dentro da casa dela. Enfim. E o site o programa da Fátima Bernardes, porque assim, ó, a Fátima Bernardes é uma audiência muito grande, mas é um público de massa. É um público de massa que não é o nosso público direcionado. Então, a gente acabou tendo muita mídia, mas aquilo não converteu em número de assinantes que todo mundo imagina que converteria. Converteu em número de interessados por franquia. Entendeu? Então, o nosso público mesmo, a gente consegue atingir com esse tipo de ação. Passa influenciadores digitais e muito embalde marketing. A gente tem um portal lá de conteúdo, que é o nosso Ovopedia, que a galera até ri bastante do Ovopedia. O nosso Ovopedia, ele tem muito conteúdo. A gente conta lá histórias. Hoje eu tenho páginas lá de artigos lá no Ovopedia que me gera 10 mil acessos no mês no meu site. Que legal. Entendeu? Então, a gente trabalha isso muito forte.
A gente teve muita mídia, mas todas as mídias que a gente teve em massa não surtiram um efeito com o franqueado em si. Mas a gente soube aproveitar isso. Legal. E, bom, fazendo uma pergunta também para o Felipe, que tem um super case aí, que é com relação à parceria com o Maurício de Souza. Como que foi também? Acredito que isso tenha trazido também bastante divulgação. Como foi essa parceria e que outros meios vocês também usaram para divulgar o Dentro da História? Na verdade, o MVP, como foi um projeto piloto da gente com o Maurício na Bienal, ele gerou mídia espontânea, né? Todas as chamadas de TV que tinha para falar da Bienal naquele ano eram feitas do stand do Maurício, porque aquilo era o que chamava atenção na feira, né? Como é que você faz um livro na hora, com você como personagem e parece que é o Maurício que te desenhou, né? Então, essa mídia espontânea no começo foi muito importante pra gente, porque ela acabou dando, né, um conhecimento e as pessoas começaram a ir atrás. E aí, em relação ao licenciamento, a gente tínhamos metas, né, de em 1, 2 anos conversar com Disney, com Nickelodeon, com outras marcas também, mas elas já vieram atrás logo na feira, então já começou a negociação e começamos a abrir portfólio, né? Mas basicamente a gente sempre usou muitos canais digitais, né? Facebook, Google, Instagram. A gente sempre testa muita coisa, sabe? A gente faz remarketing, a régua de relacionamento nossa é muito forte, conteúdo a gente começou a produzir, então a gente tem um blog também que tem bastante acesso, e por aí foi criando massa, né? Já testamos TV, saímos em pequenas empresas, grandes negócios, influenciador, a gente fez muita coisa. Geralmente, influenciador, a gente sempre mandava o produto, que é um produto diferente, né? Então, eu mando para a gente mandou, sei lá, Luciano Huck, por exemplo. E aí, a gente manda sem esperar que a pessoa vá postar, porque eles recebem tantos produtos, esses caras, né? Que eles acabam, às vezes, deixando de lado. Mas a reação da criança é tão legal, né? Tipo, ela se sente tão parte daquilo, que sempre rola de postar. Então, a gente usou muito o influenciador também no começo. Agora já deu uma boa caída, assim, acho que começou a meio que saturar e já não pega tanto, né? Acho que cada vez mais eles recebem mais e aí fica até difícil eles, né, escolherem, enfim, postarem também tudo, no né? feed e tudo mais, né? A gente tem optado por estratégias que sejam mais... que durem mais, né? Tipo, eu prefiro um vídeo no YouTube, alguma coisa que vai ficar ali para sempre, que alguém possa ver depois, do que um post no Instagram que vai ser no Stories, que vai durar 24 horas, entendeu? Tem que ter uma cauda longa, assim, a gente trabalha muito com cauda longa. Microações vale mais a pena, né? Para trazer retorno no futuro. Tá, legal. E aí, até complementando mais uma dúvida aqui, que eu acabei vendo aqui no site, até comentei com você antes da gente entrar ao vivo, eu estava mexendo e aí eu vi que se a pessoa fecha, por exemplo, tá com essa ação, fechou o anual, ganha mochila. E aí responde 2 perguntinhas. Vocês costumam fazer, então, esse tipo de ação também imagino que essas 2 perguntas devam ser provavelmente sobre algum tema ou sobre alguma coisa que vocês queiram, né, mais informações. Funciona, então, isso de fazer essa enquete com o próprio público que está contratando e também jogar isso para o marketing, depois trabalhar essas respostas e pensar num novo produto? Como que você trabalha isso normalmente, Felipe? Sim, para a gente é importante saber, né, porque é justamente aquilo que a gente falou, né, da persona, né, o cara que compra o presente, o livro como presente, é diferente do cara que vai assinar. Então, eu preciso entender isso justamente para trabalhar depois o cara que comprou o livro, para transformar ele no assinante, né? Porque eu já sei que ele teve experiência, ele já entende do meu produto, é mais fácil de convencer ele do que falar assim, vem cá, vem assinar 1 ano isso aqui, mas eu não sei o que é, né? Eu não sei se meu filho vai gostar. Então, fica muito mais simples depois de uma primeira experiência. Por isso a gente trabalha isso de cada vez mais qualificar esse lead, né? Quem que é essa pessoa? É tio, é avó, né? Converte mais, converte menos, que aí depois eu vou trabalhar telemarketing, vou trabalhar e-mail, vou trabalhar todas as regras que eu posso, né? Esse cara vai consumir só conteúdo, ou ele quer desconto, né? Então tem várias coisas que a gente faz nisso. Uma pessoa até perguntou aqui também, de member get member, né? Se eu faço indicação, tipo, um assinante meu a indicar alguém com o link dele, ele ganha o frete grátis na próxima compra, ele ganha R$10 de desconto, a gente faz isso também, então... São várias microestratégias para um todo, né? Acho que tem que ir pulverizando o máximo possível para não ficar dependente de uma coisa só, né?
É isso mesmo. O Rodrigo Volponi está online aqui com a gente e fez essa pergunta. Algum de vocês trabalha no formato de remuneração por indicação? Léo, vocês têm isso aí no site do Ovo, desse tipo de remuneração por indicação? Sim, a gente oferece desconto para o assinante. Quanto mais ele indica, mais desconto ele tem na assinatura seguinte. É uma coisa que mantém o tempo inteiro. A gente trabalha isso muito forte. A gente direciona isso também para os franqueados e a gente tem operações aqui que aproveitam bem isso. Muito bem mesmo. E, na verdade, eu tô entendendo mais agora esse tipo de ação para que eu consiga executar com mais eficiência. Mas é algo que a gente já faz, mas eu planejo melhorar. Legal. Tem uma pergunta aqui, temos duas perguntas das redes sociais que foram feitas à tarde, uma do Anderson, que diz assim, devido a tanta personalização, alguns clubes não parecem rentáveis. Até que ponto vocês acham que vale a pena investir em um clube de assinaturas? Quer responder, Felipe? Posso falar. Então, esse lance do clube de assinaturas, eu entendo o cuidado e o medo que ele tem, né? Porque que acontece? Hoje a gente tem muita assinatura, né? Então, você tem lá, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon, daqui a pouco tem Disney Plus. Então, você assina um, depois você quer outro, depois você vai para um. Então, a fidelidade dos clubes de assinaturas estão cada vez menores. Então, um ponto que o Léo falou do site do Ovo, que ele facilita tudo para o cara, né? É fácil de entrar, é fácil de sair, se o cara parar e voltar depois não tem problema. Porque isso ajuda o cara a saber que é simples ou não e fideliza, né? A Wine é assim, por exemplo, eu gosto muito desse modelo da Wine, né? É muito fácil de você cancelar, você liga e cancela muito rápido. Então, assim, hoje é tanta assinatura que chega num ponto que daqui a pouco você vai ter... É o que aconteceu com a TV fechada, né? Depois vem lá a TV a cabo e te vende um pacote com todos os canais. Então, daqui a pouco vai vir alguém que vai juntar Amazon, Netflix e todo mundo. A gente sempre vai para a microsegmentação e volta para um bolo. Então, assim, assinatura, eu também acredito que existe uma saturação. Mas se você achar uma necessidade, achar um nicho, né? No caso do Léo aí, por exemplo, as pessoas que malham era uma necessidade, mas aí veio uma pandemia, as pessoas não querem mais no mercado e querem um produto de qualidade, então ela testa. Então, acho que é muito da necessidade e do que você quer botar ali, né? Será que a pessoa realmente vai assinar aquilo? Será que ela precisa disso todo mês, né? Então, acho que esse é o ponto. A educação das crianças, todo mundo quer dar uma educação boa, todo mundo quer ter uma experiência legal, entendeu? Você vai tirar um pouco o seu filho do celular. A pessoa quer também, porque né, tem gente que não controla, e como é que você faz para criar esse tipo de educação na sua casa, né? Como é que eu estimulo a leitura, como é que eu estimulo outros hábitos? Então, depende muito do que você vai fazer, eu acho. E, Léo, pensando, tem uma pergunta aqui, a última das redes sociais, de quem não fez a pergunta à tarde, da Patrícia, né? Quais segmentos têm mais adesão à cobrança recorrente? Se a gente for pensar em segmento em si, né? Aqui na Vindi a gente atende ensino, atende telecom, atende seguradoras, atende saúde, mas se a gente pensar em segmentos alimentares, né? Como o ovo, como que você vê essa parte de assinaturas? Você acha que funciona mais a parte de experiência? Então, se eu tenho uma indústria de chocolates, você acha que eu deveria, né, com a tua experiência aí do ovo, porque frisa muito a parte, né, de qualidade e público segmentado, você acha que é mais correto ir pelo lado de experiência, vou te entregar algo diferenciado, de mercado, de você receber, então recebe algum mimo junto, ou custo, quando a gente fala de segmento alimentar, por exemplo, como que você enxerga e que tipos de produtos você acha que seria possível ter um clube de assinaturas de sucesso? Eu acho que experiência, sem dúvida experiência, porque eu pensei desde o início e tem muita coisa no segmento de alimentação que eu acho que não seria recorrente. O ovo em si é uma necessidade diária. O Rogério Salome da Wine, por exemplo, a gente tem franqueado lá em Vitória. Um dos primeiros, inclusive, ele encontrou o nosso franqueado, ele falou para ele o seguinte, ele falou, cara, eu com vinho, que não é uma necessidade, de fato, não é alimentação, não é necessidade, é lazer, o vinho. A gente conseguiu fazer isso, imagine vocês com um ovo.
entendeu? Então, isso é realmente uma coisa que eu botei, que eu penso muito nisso que ele falou, todas as vezes que eu estudo alguma coisa sobre a wine, e eu acho que produtos que sejam realmente, por exemplo, mercado em geral é uma necessidade, as pessoas não têm tempo, em São Paulo, por exemplo, as pessoas levam uma vida louca, isso sim é uma necessidade. Agora, se eu pegar já teve gente querendo me convidando para colocar cogumelos no site do Ovo, para você ter uma ideia. Nossa! Criar, botar lá uma aba lá, se eu não queria fazer parceria, eu recebi esse convite o tempo todo, pão, enfim. Mas o produto em si, o ovo, eu acho que para mim foi um diferencial muito grande. Porque eu achava um cara maluco no começo, as pessoas também me achavam que eram, mas depois que eu comecei a entender realmente o tamanho do mercado e entendi que eu conseguiria oferecer um produto realmente diferente, apesar de ser um produto muito comum, eu entrego um produto diferente, foi aí que a gente conseguiu escalar e crescer, mas eu acho que não tem que pensar muito bem. E a dica que eu mais dou para as pessoas que falam comigo, o que você acha que eu devo fazer? Eu sempre falo, você tem que validar a ideia. Eu criei o site do Ovo com uma landing page. Eu botei um cadastro lá e comecei a perguntar se as pessoas queriam se cadastrar. Então, por mais louca que seja, por mais estranho que pareça o produto e que ele não pareça ser recorrente, vai validar a ideia, enquanto uma maneira de fazer um MVP com baixo custo, e tente validar essa ideia. Essa é a maneira mais fácil de você saber se realmente faz sentido. Legal. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, eu vou correr um pouquinho, a gente está aqui já no final, mais 8 minutinhos de webinar. Qual o churn do negócio e quais as estratégias para reduzir? Como que vocês cuidam disso aí no site do Ovo, Léo, com relação a churn, a evitar? Existe algum tipo de pesquisa que vocês fazem ao longo da assinatura? Me conta um pouquinho. A gente trabalha isso pós-assinatura e a gente reduziu isso muito quando eu percebi que eu não ia vender para todo mundo. É o que eu falo, eu não tento... Tem clientes que um público que não está dentro do meu público-alvo, da minha persona, eu meio que evito até vender, porque a gente vai gastar com marketing, enfim, e o cara vai passar 1, 2 ciclos e depois ele vai sair. Então, a gente foca muito nessa persona e isso faz com que a gente reduza muito. Os clientes do site do Ovo, eles cancelam. Ou se estiver fora da nossa persona, ele entrou por curiosidade, ou se ele mudar de lugar para um lugar que a gente não atenda mais, mas os nossos clientes dificilmente eles saem, a não ser os de boleto. Que acaba aqui. Acaba. Mas de um modo geral, a experiência é muito bacana, a experiência é muito legal, o cara poder receber um produto que é chato você sair, você chega em casa, ovo estragado, quebra no meio do caminho, enfim. E a gente faz tudo isso para ele. E sem falar, sem fidelidade, o cara cancela quando quiser, muda, altera com muita facilidade. Isso é uma das coisas que a gente leva para a rede inteira, essa facilidade de cancelar caso o cliente queira. Legal. Bom, eu tenho aqui 2 perguntas do Guilherme, que eu acabei deixando aqui para o finalzinho. Que a primeira pergunta complementando aquela parte que a gente conversou sobre como começar, né, que plataforma usar, ele pergunta se vale mais a pena ir mais no avançado, cobrando mais caro, ou ir no mais simples, cobrando mais barato. O que você acha, Felipe? Eu vi a pergunta dele, falou de WordPress e React, né? Na verdade, o seu cliente tanto faz a plataforma que você está usando. Então, eu acho que o seu preço é indiferente do que você está usando de back-end ali. Então, ou front-end, tanto faz. Ele quer uma boa experiência, ele quer um bom produto. E não é isso que vai diferenciar seu preço, né? O que você gastar para desenvolver. Acho que seu preço você vai ter que definir de acordo com o seu produto, com a sua margem e tudo mais. Para o cara, ele é indiferente se é um WooCommerce, se é um WordPress, ou se é um NuPicommerce, ou se é um Shopify. Ele quer que aquele sistema funcione, que seja fácil e que seja didático, seja simples, né? Então, acho que o ponto é esse, a experiência. Você tem que dar a melhor experiência possível, e é isso que vai definir seu preço, é isso que vai definir o seu valor, né? Não a tecnologia que você usou, a tecnologia é de menos. Acho que ela é só um meio. Legal. Rubens pergunta aqui, né, para o Léo, se você poderia falar um pouquinho mais sobre como foi esse modelo de franquia, né, no processo de assinatura.
Como que é o modelo para o franqueado? Esse modelo ele já sofreu mudanças no início. A gente foi entendendo como o negócio, de um modo geral, como seria melhor. Hoje, por exemplo, o Site Novo ele começou com um modelo único de franquia para qualquer cidade. E a gente começou a perceber que a gente tinha muita demanda de cidades pequenas. E a gente começou a estudar como que seria o negócio rodar em uma cidade pequena. E a gente lançou hoje o Site Novo tem 2 modelos de franquia. O Prime, que são cidades maiores, capitais de cidades maiores, e tem o modelo Start, que é um modelo voltado para uma cidade menor, onde já existe a possibilidade dele ter uma loja física, porque o online em si ainda não é uma coisa muito frequente. Então, a gente foi evoluindo esse modelo e hoje a gente tem um modelo mais redondo. A gente consegue atender. Hoje a gente tem tanto franqueado no modelo Prime quanto franqueado no modelo Start. E a gente não coloca em cidades menores do que 100 mil. Em hipótese alguma, a gente recebe muito contato, mas a gente não entra. Legal. Eu tenho aqui 2 perguntinhas da Cris Berger, está online aqui com a gente, que se complementam até. A primeira, Felipe, vocês tiveram um investidor porque digital influencers de peso cobram por isso, né? Usam canais digitais com impulsionamento. E aí ela complementa até aqui, né? Vocês fazem assinatura de produtos físicos e se existe potencial de assinatura para conteúdo. Então, aí acho que eu quero ouvir o Felipe, porque sei mais ou menos aí dessa parte, né, de investidor, de canais, e também quero ouvir o Léo, que tem para contar para a gente como que é essa parte já falou aí, né, de assinatura de conteúdo, eu não sei se hoje é cobrado. Me fala um pouquinho, Felipe, você primeiro, vocês tiveram um investidor? Sim, a gente teve investidor anjo, né, no início, que gostou da ideia e aportou. Tem vários, na verdade. Então, de diferentes segmentos, né, que foram aparecendo aí. O André e o Flávio que tocam essa parte, eles sempre tiveram bom relacionamento. Já tiveram uma startup que, né, rampou, era de graça, e na hora que foi monetizar não deu certo. Então, a primeira experiência ter dado errado ajuda no mercado depois para você conseguir investidor, porque ele já sabe que você quebrou a cara, ele já sabe o que você fez. Então, teve gente que investiu neles lá atrás, investiu pesado e investe lá dentro da história. E aí, em termos de gastar com influenciadores, é um ponto que a gente nunca gastou. A gente sempre mandou meio que na sorte, assim, a gente manda para um monte que tem filho, né, manda o livro já com a cara da criança e eles postam quando querem. Então, sei lá, manda 100 livros, 10 postam, 15 postam, ou às vezes nenhum postam. A gente vai na cara e coragem mesmo. A gente chegou a fazer uma vez, a gente pagou para uma, que deu super certo. Os outros a gente nunca tentou muito, não é uma prática comum. Mas a gente sempre usou muito o canal digital, né? Tipo, ela perguntou de produto físico, na verdade, né? A gente entrega o livro, nosso ele é físico. Nosso livro ele é físico, mas existe mercado, sim, para conteúdo, né? Para consumo de conteúdo. Tem vários aplicativos que vendem, né, em plataformas digitais. O investidor nosso até falava que a gente era maluco também, quando o Léo falou aquele negócio de o cara fala assim, você é maluco. Quando alguém fala que você é maluco, talvez você está no bom caminho. Está no bom caminho, eu acho também. Às vezes você fala assim, você vai fazer um produto físico, vocês estão malucos, como é que escala isso? Eu não tenho estoque, entendeu? Então, tipo, eu só produzo o que eu vendo. As editoras tradicionais, ela vai lá e faz uma tiragem de 20 mil, 30 mil livros e encalha. E aí ela vende para uma livraria e pronto. Se a livraria não conseguir vender, ela já, tipo, tô nem aí, né? Ou tem que fazer um blockbuster. E no nosso caso, como não tem estoque, eu posso, de acordo com o que eu vender, é o que eu vou produzir, entendeu? Então é um modelo um pouco mais escalável. A gente está lançando fora do Brasil agora, então eu consigo ir para qualquer região muito fácil, muito rápido, entendeu? E vocês já pensaram em colocar conteúdo, assinatura de conteúdo? A gente está criando mais conteúdo grátis hoje, mais de apoio e suporte aos pais, né? Esse é o ponto. Por enquanto, a gente está mais nesse modelo, mas a gente começou a criar nossos próprios livros, né? Porque tem alguns conteúdos que o licenciado não quer trabalhar. Então, Desfraude era um que ninguém queria trabalhar. Agora o Bita aceitou. E é um livro que faz muito sucesso com os pais, porque é um problema, né? Só que as marcas não queriam associar com desfraude, com cocô, né? Então, foi difícil de convencer. O Bita tem a cabeça super aberta, foi muito legal e é um livro que ajuda muitos pais. Então,
algumas coisas a gente teve que produzir nosso próprio conteúdo, entendeu? A gente começou a criar o conteúdo, mas hoje ele é entregue como um livro físico, né? Eu não tenho um conteúdo digital. Legal. E vocês, Léo, com o site do Ovo, já pensaram em cobrar conteúdo? Porque tem super a ver, né? Principalmente aí para a parte fitness, ou até mesmo hoje em dia falando muito dessa parte de saúde, né? Das pessoas procurarem uma vida mais saudável. Eu mesma, 3 anos atrás, eu quase não consumia ovos, e aí eu passei a consumir mais em função da mudança, né, de hábitos alimentares que eu tive, e eu lembro que eu ficava caçando aqui e ali os conteúdos, às vezes não sabia se era confiável. Vocês já pensaram nisso em algum momento? Sim, o OvoPedia, ele nasceu com esse objetivo. A gente está plantando isso aí para que isso aconteça em breve. Muita gente pergunta para a gente por que não tem aplicativo. O site do Ovo não tem aplicativo? Eu sempre respondo o seguinte: o site do Ovo, ele nasceu para que o cara não precise falar com a gente. Ele vai lá, escolhe um plano e assine. Então, não faria sentido eu ter um app só para o cara assinar e depois ele vai fazer o que lá dentro. Então, o site do Ovo, ele está se planejando, a gente está planejando um negócio para que a gente mude desse pulo para conteúdo e que a gente crie o que acontece sobre os influenciadores digitais. A gente também nunca pagou. Eles buscam a gente porque eles querem o nosso produto. Então, eles procuram o site do Ovo para fazer parceria e divulgar. Então, a gente percebeu que tanto personagens, nutricionistas, enfim, eles procuram muito a gente. Então, a gente pensa em algum momento fazer um conteúdo para conectar o usuário a esses profissionais, dentro da nossa plataforma, entendeu? Que eles gerem esse conteúdo para que a gente consiga distribuir. Legal. Bom, gente, já passamos do horário 2 minutinhos. Eu quero pedir uma mensagem final, então, Léo, para quem quer inovar, né, e lançar um clube, começar um clube, lançar um MVP, o que você coloca aí de sugestão, de conselho? Em uma frase, em 1 minuto. É importante, execução. Esqueça a ideia, se desapegue de ideia. O site do Ovo, ele pode ser uma ideia genial, mas se eu não tivesse saído, passado noites e noites aqui no computador, tentando desenvolver o site, buscando informação, eu nunca teria feito, entendeu? Foram muitas pessoas que me falaram: eu pensei nisso antes. O que vale você pensar nisso antes? O mais importante para mim é executar. Saia, levante e vá para a rua executar, ver se alguém quer pagar por essa ideia. Se faz sentido para alguém. Legal. E você, Felipe? O que você pode deixar aí de recado para quem quer inovar, para quem quer montar um clube de assinaturas? Eu acho que esse ponto, Léo, é muito importante. A execução é tão importante quanto a ideia. Então, já vi muita ideia boa morrer fácil porque foi mal executado. O próprio Rappi, eu vi nascer dentro da Móvel, tipo, um protótipo e não foi para frente porque foi uma execução rápida de 2 semanas e hoje é o maior concorrente do iFood. Eles poderiam ter matado isso 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que a execução é o ponto mais forte aí de tudo para rodar, né? E ter uma ideia também, ser um pouco maluco ajuda, né? Acho que sempre tem isso aí para você empreender, ainda mais num país tão grande, né? Tão diverso, a cultura tão diferente, né? Cada região é um povo diferente, é um jeito de lidar com as coisas. Eu acho que tem que ser um pouco louco mesmo, tem que arriscar. Então, para poder ficar de pé e para poder passar por todas essas crises que a gente passa o tempo inteiro, né? Tem pandemia, tem greve do caminhoneiro, tem greve dos correios, tem greve disso, tem greve daquilo. Então, tudo te afeta, você tem que sempre lançar um plano A, B e C. Então, sempre ter planos e rotas alternativas é sempre bom, sempre importante. Legal. Tem uma última pergunta que a gente não deixa ninguém sem resposta, que é da Reni Souto. Ela está perguntando qual a melhor ferramenta para converter os leads em compradores? E-mail marketing, WhatsApp, SMS? O que vocês podem dizer aí sobre essa parte de conversão? Léo, no site do Ovo, o que converte mais? Muito embalde marketing. A gente usa a RD, né? Mas embalde marketing é o que a gente consegue atingir esse público. E é uma jornada de compra que ela não é tão rápida, mas a gente já entendeu isso. Mas a gente executa, eu acredito, muito bem aqui. A gente consegue aproveitar bem isso. A questão do conteúdo. Legal. Mesmo. E dentro da história, Felipe?
Qualidade do lead, eu acho que é importante. Como é que você capta esse cara, né? Como é que você traz ele? Tem conteúdos que você pode criar, que você vai trazer um monte de lead e que esse cara não vai converter lá na frente. Então não adianta nem você ter as melhores ferramentas do mundo que você não vai vender para esse cara, não era seu público. Então acho que a forma de captar é importantíssimo. Depois, o que você vai usar, a gente usa tudo. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o e-mail, eu tenho telemarketing, tudo funciona, mas é muito importante a qualidade, porque às vezes a gente faz alguma ação assim, vamos fazer uma ação nova com um parceiro X e testar. A gente testa, vê a qualidade do lead, se der certo, expande, se não der certo, já para por ali. Então, tem muito tentativa e erro também, eu acho que isso vale sempre, né? Legal. Bom, gente, super obrigada, Léo e Felipe. Eu ficaria aqui mais 1, 2, 3 horas com vocês, com várias dúvidas também, porque eu acho que são 2 cases bem inovadores e tem muita coisa para contar. Espero que a gente possa se reunir num próximo webinar com mais perguntas, com mais insights aí para o mercado. Para quem quiser mais informações da Vindi, a gente já tem os dados aí no chat. Para quem quiser também pode me adicionar no LinkedIn, pode me mandar um e-mail, andrea.marqueto@vindi.com.br, e os dados do Léo e do Felipe a gente também já colocou aí no chat, é só procurar no LinkedIn. Pode responder rapidinho do Guilherme aqui, que ele perguntou uma coisa de frete fixo todo o Brasil? Pode também, pode. Frete fixo e frete grátis, né? Acho que tem 2 coisas aí que são muito discutidas no Brasil. O frete grátis, para ticket médio abaixo de R$100, eu acho muito difícil de você sustentar o negócio hoje no Brasil. Eu não gosto do frete grátis. Assim. Quando você dá desde o início, você vai ter que dar isso para sempre. Então, tem que tomar muito cuidado, né? O Léo conseguiu muito bem no site do Ovo já fazer um sistema de logística para não ter que cobrar o frete. Então, para outros tipos de produto, ou você tem um ticket alto, né, para dar o frete grátis ou não. E aí você fazer o frete com fixo, né? O que você tem que fazer? No nosso caso, a gente fez um estudo de vendas, onde eu vendo mais, onde eu vendo menos, e qual que era um custo que não fosse muito mais alto para o cara de onde eu vendo mais e não fosse muito mais baixo para onde eu vendo menos. Então, é encontrar o ponto de equilíbrio e que seja compatível com o seu produto, né? Se o frete for acima de 30% do valor do seu produto, dificilmente a pessoa vai pagar, entendeu? Esse é o ponto. Legal isso. Legal. Gente, acho que agora a gente terminou mesmo. Se alguém tiver mais alguma dúvida... aí porque tinha uma dúvida dele aqui. Não tem problema. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode contatar a gente. Eu vou responder com o maior prazer. E o Léo e o Felipe eu também tenho certeza. Beleza. Tá bom, gente? Fechou. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau.